Mas hoje chamou a atenção demais a mega operação mirando o grupo Refit. É operação policial no degrau lá de cima da escada, do PIB. E considerado simplesmente o maior devedor de impostos de São Paulo, um grande devedor da União também. Guilherme Oliveira acompanhou tudo isso, vai trazer todos os detalhes dessa operação. Fala, Guilherme. Tudo bem, Ronald? Boa tarde para você, para o mestre Zaidan, para o Manuel, para quem nos acompanha por aqui. Uma mega operação que aconteceu hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e também no Distrito Federal contra o grupo Refit, um dos maiores do setor de combustíveis aqui do país. Grupo que é responsável pela antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e que é liderado pelo empresário Ricardo Magro, que não mora aqui no Brasil, vive nos Estados Unidos. Uma operação, uma mega operação contra uma fraude fiscal bilionária na ordem de 26 bilhões de reais. Sonegação de impostos e também lavagem de dinheiro. O grupo, que é o maior devedor contumaz de ICMS, o Imposto Estadual de São Paulo, o segundo maior devedor do Rio de Janeiro e um dos maiores devedores da União, do país. O que isso significa, né? Um devedor contumaz. Devo, não nego, mas também não pago. Desses 26 bilhões de reais, pouco mais de 9 bilhões são no estado de São Paulo. Quem falou sobre isso foi o governador Tarcísio de Freitas, que participou mais cedo de uma coletiva no Ministério Público. Vamos ouvir o que ele disse. A gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres dos estados. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso, e daí a necessidade de acionar o Ministério Público, né, de acionar o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e escalar a ação contra esse grupo criminoso que fraudava realmente o nosso fisco, que deixava de recolher tributos. Bom, o governador também comparou todo esse dinheiro a alguns investimentos aqui no estado. Por exemplo, a construção de um hospital de médio porte por mês, ou então a construção de 20 escolas públicas por mês. Só para a gente ter ideia da dimensão dessa quantia sonegada pelo grupo Refit apenas no estado de São Paulo. E esse grupo atuava da seguinte forma: o elo, né, de toda a cadeia produtiva era a refinaria, mas também tinha a importação de combustível ilegal da Rússia, por exemplo, com distribuidoras verdadeiras e distribuidoras de fachada, além de postos de combustíveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. E para lavar dinheiro, o grupo Refit usava fintechs, bancos digitais, offshores no exterior e ainda bancos de investimento. Quem falou sobre isso foi o Robson Barreirinhas, representante da Receita Federal. Vamos ouvi-lo. É um grupo econômico que substituiu o fornecedor daquele esquema desvendado na Operação Carbono Oculto, movimentou mais de 70 bilhões de reais em um ano de atividade, deve mais de 26 bilhões de reais ao Estado brasileiro, se utilizou de mais de 15 offshores nos Estados Unidos nesse esquema de lavagem. Só para o estado do Rio de Janeiro são 10 bilhões de reais que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil. Bom, é importante deixar claro que, apesar da relação com a Operação Carbono Oculto, que desvendou toda uma cadeia produtiva do PCC no mercado de combustíveis, as autoridades disseram hoje que não há ligação alguma do PCC com o grupo Refit. São operações distintas e grupos distintos, que atuam, claro, no setor de combustíveis, mas que são grupos, vou abrir aspas aqui, concorrentes, ou seja, não há nenhuma ligação, pelo menos o que dizem as investigações agora, de PCC com o grupo Refit. Quem falou também sobre essa sonegação e a lavagem de dinheiro por parte desse grupo foi também o Cláudio Ferrer, representante da Receita Federal. Vamos ouvi-lo.
Primeira parte da estrutura, você vai desde importadoras, refinarias, distribuidoras, postos de gasolina. Toda essa estrutura movimentou, só no ano, 70 bilhões de reais. A outra grande parte da operação é sobre a estrutura de blindagem. O dinheiro vai para o exterior por meio de fundos de investimentos, investidores não residentes em offshores, em Delaware, nos Estados Unidos principalmente, e depois esse mesmo dinheiro volta. Nós temos indícios que uma boa parte desses bilhões que vão para o exterior voltam para blindar o patrimônio da organização criminosa. Então, por exemplo, uma aquisição de um prédio de 50 milhões de reais foi feito justamente como patrimônio pessoal desses beneficiários finais do esquema criminoso. Bom, essas investigações vão continuar em andamento, até porque não é de hoje que o Grupo Refit deve, reconhece e não paga. Já é há muito tempo que isso acontece e o Ministério Público quer entender se há algum envolvimento de algum agente público em relação a isso. Por enquanto, não há nenhuma suspeita, mas as investigações vão continuar para ter a certeza sobre isso, pessoal. Valeu, Guilherme. O ministro Fernando Haddad falou sobre o tema, falou que criminosos brasileiros estão utilizando fundos de investimento em solo americano para lavar dinheiro. Falou que esse esquema era utilizado pela organização, foi alvo da Receita, do Ministério Público nessa ação de hoje, ação que mirou o Grupo Refit. O ministro Haddad afirmou que vai buscar uma cooperação com autoridades americanas, inclusive envolvendo o tráfico de armas. Vamos ouvi-lo. Nós vamos, em primeiro lugar, fazer chegar a informação de como os fundos lá nos Estados Unidos estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro e simulação de investimento estrangeiro no Brasil. O dinheiro ilícito está saindo daqui por meio desses fundos que estão sendo bloqueados, mas nós não sabemos quantos outros vão aparecer. Então é importante ter a cooperação internacional. Mas nós vamos levar fotos, vídeos, mostrando como as armas estão chegando no Brasil em containers de lá, com outras mercadorias declaradas. E se nós queremos impedir que a droga chegue lá para ser consumida e ela atravesse o território nacional, embora não seja produzida aqui, muitas vezes atravessa o território nacional, é fundamental que a gente iniba o crime nos territórios, nas comunidades, impedindo que armamento pesado chegue no Brasil. Investigação gigante e que tem valores brutais, superlativos, lesando aí o Estado brasileiro e, por consequência, claro, o cidadão brasileiro, Zaidan. E essa ponte com os Estados Unidos, Ronald, ela mostra que há um problema mundial e muito difícil de ser combatido, mas tem de ser combatido. Nós mencionamos aqui outro dia que um banco dos Estados Unidos, nós mencionamos a história de um banco nos Estados Unidos que recebeu uma multa salgada, alta, de 3 bilhões de dólares, porque lavava dinheiro de cartéis mexicanos. O que aconteceu com o banco? Pagou a multa. Não foi fechado, ninguém foi preso. Ou seja, foi visto como uma irregularidade perante o sistema financeiro dos Estados Unidos, as regras do sistema financeiro. Isso tem acontecido em vários lugares, além dos países que claramente fazem essas operações com um sistema financeiro já forjado, elaborado para lavar dinheiro. A Suíça virou uma espécie de conto proverbial, né? Com as suas contas numeradas. Nos últimos anos, a própria Suíça tenta combater isso. No Uruguai, você tem uma facilidade tremenda para lavar dinheiro. O Equador, que não tem moeda própria, a moeda corrente é o dólar. Os cartéis usam muito o Equador para lavagem de dinheiro. Você tem os chamados paraísos fiscais, mas que hoje tem essa forte concorrência do sistema financeiro global. E há um outro aspecto, Ronald. Veja o caso de Delaware, né? Que nos Estados Unidos você tem as legislações estaduais, o princípio federativo prevalece, isso é muito bom, mas abre a possibilidade de um estado, por exemplo, se destacar por regras muito frouxas de identificação do dono da conta e da origem do dinheiro depositado. Então, também Delaware se tornou
um ponto nos Estados Unidos onde a lavagem de dinheiro ocorre muito mais que em outros estados, além do próprio sistema financeiro, como no caso desse banco. E há outros bancos que recebem, não é depósito virtual, esse tipo de coisa. São malas de dinheiro que entram e ali passam pela lavagem para voltarem à praça como dinheiro lícito, limpo. Né? Não é brincadeira. E também não é por acaso, né, Ronald, que num caso emblemático, que é do Al Capone, que conseguia escapar de todos os cercos legais, ele foi apanhado pela Receita. A Receita Federal tem um papel primordial nessas investigações. Primordial. É por isso até que houve uma crítica a esse projeto relatado pelo Derrite com relação a facções, exatamente por não prever um papel de destaque para a Receita Federal e por apresentar várias tentativas de reduzir o papel da Polícia Federal. Isso é um erro definitivo. Se esse erro é cometido, o Brasil que está atrasado, mas andará quadras e quadras para trás no combate ao crime organizado, cada vez mais sofisticado em suas operações financeiras. E mesmo quando você não tem a característica de crime organizado, mas você tem diversas operações que... Estava vendo há pouco aquele remédio que as pessoas usam para emagrecer, não sei o quê. O medicamento falso, como é caro e há uma procura imensa e muita gente não encontra, aí encontra o falsificado, toma algo que vai fazer mal, na melhor das hipóteses não fará efeito, e estava rendendo bilhões para quem exercia esse tipo de operação, né? Desde a falsificação até a comercialização. Então, essas operações, como no caso que o Guilherme trouxe, elas se dão do porto até o posto de gasolina. E ainda tem como efeito direto, perverso, muitas vezes a compra de combustível adulterado pelo consumidor, que é outro crime, né? Isso é um roubo. Né? Você está comprando algo que vai danificar o veículo, a moto, o carro, o caminhão, não importa. E a lavagem de dinheiro, ela tem N caminhos. Se a Receita Federal não receber mais recursos, mais instrumentos, e não for beneficiada pelo arcabouço legal, esse vai ser um combate muito difícil de ser vencido, Ronald.